Olá! Hoje nós vamos falar sobre desejo e sobre motivo. O desejo está no campo das emoções e o motivo da razão. Qual deles tem te movimentado? Qual deles você acha que te leva para a sua ação? Qual deles faz você funcionar exatamente como você funciona? Você tem desejo de quê? O que é que tem te impulsionado na sua vida? Desejo de realizações que trazem resultados positivos ou desejo de realizações que trazem consequências nada agradáveis? E você que talvez nem saiba qual é o seu desejo, basta olhar para os resultados, aquilo que você está fazendo sem nem mesmo pensar. E olhe se você está satisfeito com esses resultados. Quais são as consequências disso tudo? Calma, a gente está apenas começando. Esse vai ser o assunto que nós vamos mergulhar nesse vídeo. Mas antes, para que você não esqueça, já curta e compartilhe esse vídeo, porque assim você vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas que precisam ser transformadas por este conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, porque assim você vai ser avisado de primeira mão quando surgir um novo vídeo. Então, vem comigo que o vídeo está só começando. Será que tudo o que fazemos nos leva a atitudes e posturas racionais? René Descartes, um filósofo, ele dizia: penso, logo existo, valorizando a questão da razão. Porém, na sociedade grega, eles valorizavam o coração, porque todas as nossas atitudes eram refletidas no nosso coração. Havia alteração nos nossos ritmos cardíacos. Ainda há. E hoje, com base no livro de Antônio Damasio, Erros de Descartes, é o que nós vamos conversar e entender um pouco mais sobre essa questão da nossa razão e da nossa emoção, dos nossos desejos e do nosso motivo, que somos seres muito mais emocionais do que racionais. Apesar que somos direcionados e instigados a mover pela razão, as nossas emoções têm grande responsabilidade pelas decisões que nós tomamos. Somos impulsionados pelos nossos desejos. Basta você observar uma criança. Uma criança, ela é totalmente direcionada pelas suas emoções. Ela age com base naquilo que ela está desejando alcançar e ela vai entrar em ação em busca da realização desses desejos que são latentes. Com o passar do tempo, nós vamos evoluindo nesse processo e conseguimos analisar melhor as nossas emoções, conseguimos conter de um certo modo. Mas, pasmem, o nosso lóbulo frontal, que é essa parte que fica aqui na frente da nossa testa, no nosso cérebro, ele é responsável pela a parte racional, a parte responsável pela tomada de decisão. E essa parte só vai amadurecer por volta dos 30 anos de idade. Alguns podem um pouco antes ou um pouco depois, conforme estímulos recebidos, mas em média é os 30 anos de idade. Como assim? Então antes dos 30 eu não sou responsável pelas minhas atitudes? Não que você não seja responsável, você é responsável sim, mas você ainda é muito mais emoção do que razão. Você ainda está predisposto a atender muito mais os seus desejos do que analisar antes de tomar uma decisão, do que pensar sobre isso para gerar uma ação. Os seus motivos estão acionados em função de atender o seu emocional, os seus desejos impulsivos. Falando de uma forma mais informal, você está muito mais propenso a tomar atitudes sem medir as consequências. É por isso que nós percebemos tantos jovens entrando em enrascadas. E é exatamente por isso que o vício acomete principalmente na adolescência, nesse momento em que o jovem age por impulsos e desejos e não analisa as consequências do seu ato. Saindo um pouquinho dos dados científicos e indo para a análise das nossas práticas, percebemos que 10% da nossa atitude está pautada no racional, mas 90% está no emocional.
E desses 90% emocional, 10% está mais relacionado com a nossa consciência. Mas os 80% restante, ele está pautado na nossa história de vida, nas nossas memórias, naquilo que nós vivemos de experiências anteriores e foram armazenados nos nossos circuitos emocionais como memórias de afetividade. São baseadas em tudo aquilo que a gente já sentiu no decorrer disso e caindo para o campo do inconsciente. Ou seja, 80% das nossas atitudes tem a ver com a nossa história, com as nossas memórias anteriores, mas estão armazenados no campo inconsciente. Não é algo que pensamos para agir, simplesmente agimos porque o nosso cérebro busca em memórias anteriores experiências parecidas. Essa história emocional, ela fica armazenada no nosso inconsciente e ela foi escaneada pelos nossos 5 sentidos, que é aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente o cheiro, que a gente sente o gosto, que a gente sente a textura. Tudo isso serve como meios de acionar as nossas atitudes emocionais. Nós possuímos circuitos emocionais que conversam com a nossa racionalidade. Porém, eles vão conversar com a nossa racionalidade mal intencionados, a fim de satisfazer os nossos desejos. Temos partes no nosso cérebro que são responsáveis por todo esse circuito motivacional. Esse é o mesencéfalo que se une com o sistema límbico, formando o circuito mesolímbico, uma área dopaminérgica responsável pelas nossas atitudes de prazeres, responsável pelas nossas emoções, aquilo que nos gera prazer e recompensa, atingindo o núcleo accumbens, que é responsável pela liberação dos hormônios que nos geram prazer. Esse núcleo accumbens, ele é responsável também pelo ocasionamento dos vícios, de substâncias que são altamente prazerosas. Principalmente na adolescência, esse núcleo é bastante dopaminérgico e isso faz com que a busca pelo prazer seja ainda maior. E se há um adoecimento nesse período, todo o nosso funcionamento fica ligado a essa satisfação de prazer, nos distanciando ainda mais da nossa racionalidade. Já o mesocortical, que é o responsável, são as vias responsáveis pela motivação, ela se desenvolve um pouco mais adiante e é ela que vai te dar condições de gerar motivação para chegar onde você quer chegar. E nós precisamos gerar essa motivação de forma consolidada, dando um objetivo para que seja alcançado. Ela é a via de neurotransmissores como a dopamina, serotonina, noradrenalina e o GABA, que também são responsáveis por gerar recompensas, prazeres e motivações para entrar em ação. Então, a motivação ativa esses 2 circuitos, tanto o mesolímbico como o mesocortical, para que você consiga entrar em ação e realizar o que você necessita para alcançar o seu objetivo predeterminado. A motivação é exatamente aquilo que vai fazer você superar as dificuldades. Vamos a um exemplo prático. Uma pessoa que se dispõe a estudar horas a fio para passar num processo de seleção, para cursar um curso de medicina, ele está altamente motivado ao seu resultado. Ele não visualiza o momento da prova, da angústia. O que ele visualiza é ele lá na frente formado exercendo a sua profissão de medicina. Se ele ficar preso no sacrifício, no esforço, na dificuldade, ele não encontra motivação para passar por esse processo tão difícil. O desafio é você visualizar aonde você vai chegar, o resultado que você quer alcançar e assim você ser capaz de encontrar motivação suficiente para superar a dificuldade. Vamos ao nosso caso específico da superação da dependência química. Se o dependente químico concentrar a sua visão simplesmente no ato de parar de usar a droga, de alimentar esse circuito de prazer, ele vai simplesmente achar impossível de realizar a atividade. Mas quando ele encontra um objetivo de vida, que ele encontra um desejo de realizar algo maior que
o uso da droga, algo que vai trazer para ele um futuro melhor, uma formação, uma realização profissional, um envolvimento com a sua família de maior qualidade, um esporte pelo qual ele resolve se dedicar. Qualquer situação que se torne para ele o seu grande objetivo de vida passa a ser a sua grande motivação. E então ele vai se motivar para enfrentar as dificuldades que o separa desse resultado. Qual é a grande realização que você almeja fazer? O que te enche de alegria e prazer quando você imagina conquistando isso? Tente imaginar aí algo grandioso que você faria tudo para alcançar. O que é o seu grande objetivo de vida? Qual é a realização que você ainda não atingiu, mas que você gostaria muito de chegar lá? Encontre esse objetivo, encontre esse motivo e você ativará circuitos motivacionais que irão trazer para você ações de realização, porque isso vai entrar no seu campo do desejo e você vai estar movido a realizar as atitudes necessárias, a enfrentar todos os obstáculos que te separam desse resultado. Essa motivação, ela muda também com as nossas fases da vida. A criança, ela tem uma motivação de latência muito curta. Não adianta ela fazer uma proposta, um desafio para alcançar daqui 2, 3 anos. Ela ainda não tem essa percepção e não consegue segurar essa motivação por muito tempo. Então, ela precisa de objetivos mais curtos. O que ela vai realizar naquele dia que traz motivação e satisfação para que ela entre em ação e conquiste o seu resultado. É um resultado diário quase. Mas com o passar do tempo e o amadurecimento, conseguimos elaborar motivações mais longas, motivações que precisam de um processo maior para ser alcançado. Na adolescência, já conseguimos traçar objetivos maiores, passar por um concurso, aprender um jogo novo, desenvolver habilidades que vão te trazer um resultado diferente. E quando adulto, ainda maior essa capacidade de construir processos a longo prazo, de manter uma motivação, um esforço para conseguir resultados mais duradouros. O problema em relação ao vício é que também essa latência é danificada durante o processo de adoecimento e você tem a necessidade de cumprir coisas a curto prazo. O dependente químico precisa da recompensa imediata e ele fica buscando coisas para satisfazer de forma rápida e o seu período de latência está comprometido, ele não consegue elaborar coisas a longo prazo. Então ele começa com objetivos menores, como a conquista de uma formação no ensino médio, para depois pensar em uma habilidade profissional adquirida, se ingressar num esporte que já traz uma recompensa imediata, ir desenvolvendo pequenas conquistas que vão te dando músculo para suportar processos maiores, que exigem de você uma motivação maior para conquistar algo grandioso. Mas é possível, só não pode desistir durante o processo. Comece a sua caminhada com pequenos objetivos de vida e vai ganhando músculo para desafios maiores.